meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês já que estão entrando aí conosco, já vai compartilhar o nosso vídeo, tá certo? Para mais pessoas terem acesso aos nossos vídeos e terem aí abençoado com a poderosa palavra de Deus e o conhecimento genuíno da mesma. Quero louvar a Deus por sua vida, você que é inscrito aí no nosso canal, e você que não é inscrito, já aproveita para se inscrever, compartilha os nossos vídeos, não esquece de deixar o teu like. Não estamos deixando mais aí a opção em comentário devido a algumas pessoas não saber se pôr dentro dos comentários e ficou um pouco desagradável em nossos vídeos, então por isso que desativamos a opção aí de comentário, certo? Eu acredito que quem me acompanha aí no nosso canal do YouTube tem observado tanto quanto eu que algumas pessoas estavam discutindo uma com a outra, né? Se fosse uma discussão em questão de assuntos bíblicos, ok, mas começaram a citar palavras indecentes até nos comentários, então a gente achou por bem desativar os comentários. Eu sempre dizia que é muito importante os comentários, sempre pedia para que todos comentassem, seja você de acordo com a nossa visão ou não, a visão que Deus tem nos dado ou não importa, mas a questão é que muitos começaram agora a estar agredindo ao outro, então isso é desagradável para nós que somos cristãos. Nós temos que se pôr, saber se pôr, como se pronunciar até nos comentários de qualquer publicação pública, tá bom? Mas vamos dar continuidade. Falamos já sobre a primeira parte da doutrina da criação, a segunda parte da doutrina da criação e a terceira parte, que foi a respeito da criação do homem, como Deus criou o homem. Deixamos esclarecido no vídeo anterior. E para acrescentar o vídeo de número 3, que é a parte 3, a criação do homem, você leia depois Zacarias capítulo 12, porque eu expliquei claramente que o homem ele foi criado um ser espiritual, tá certo? Isso você pode depois ler Zacarias capítulo 12, e depois Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Mas não é sobre esse assunto que vamos falar hoje, vamos falar sobre a quarta parte, melhor falando, deste estudo, né, desta doutrina a respeito, né, da criação. Então quero que você dobre a sua atenção. Nós estaremos dando continuidade no capítulo 12 do livro de Bereshit, né, que é o livro de Gênesis, capítulo 2. Nós lemos, né, no vídeo anterior o versículo de número 8, mas vale salientar a vocês, né, ou ler novamente para vocês o versículo de número 8 para darmos aqui continuidade ao nosso estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, Gênesis, né? Livro da criação, certo? Conhecido nos originais como Bereshit, né? Capítulo 2, versículo de número 8 a seguir. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deixamos esclarecido no vídeo anterior que Deus formou o homem do pó da terra. Deus não criou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Deus criou o homem totalmente espiritual, um ser espiritual. E se você depois ler Zacarias capítulo 12, que nós já deixamos esclarecido aqui no vídeo, tá certo? Mas Deus formou. Então Deus tinha formado o corpo do homem do pó. Então, dobre a sua atenção. E a Bíblia fala claramente que e plantou o Senhor Deus um jardim, perceba, no Éden. Existe uma expressão que muitos usam dizendo, né, jardim do Éden. Não existe essa expressão jardim do Éden, né? Mas sim jardim no Éden, tá certo? Vale salientar aos irmãos que o objetivo de Deus para com a humanidade, né, sempre foi que a humanidade vivesse bem, que a humanidade desfrutasse de tudo que Deus tinha criado, porque tudo que Deus criou, né, Deus criou para deleite do ser humano, da qual já estava no projeto de Deus para ser também criado, tá certo? Então vale salientar os irmãos que tudo que Deus criou tinha um propósito. E pôs ali o homem que tinha formado. Então depois que Deus criou o homem, formou o seu corpo do pó da terra, colocou ali no Éden, né? Ou seja, no jardim que estava localizado no Éden, certo? Versículo de número 9.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Perceba, a árvore da vida, ela se localizava no meio, no centro, tá certo? Do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal estavam no centro do jardim. Versículo de número 10. E saía um rio do Éden. Perceba, e saía um rio do Éden para regar o jardim. Você já entendeu? Éden era a localidade aonde o jardim foi plantado. Bom, e saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Versículo 12. E o ouro dessa terra é bom. Vou repetir. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obedélio e a pedra sardônica. Versículo de número 13. E o nome do segundo rio é Guion. Então, vá dobrando a atenção para você conhecer, porque como lemos aqui no versículo de número 10, existia 4 braços, tá certo? Que dividia aquele rio que estava no Éden. Então, é bom você conhecer o nome deles, a qual vou reler novamente o versículo 10 em diante, para você ir pegando os nomes, tá certo? Da qual se deu aí, né? Esses braços de água, né? Podemos dizer assim, como na linguagem matuta, né? Os braços de água, né? Talvez você não conheça, mas particularmente a gente moramos numa região onde existe um açude por nome chamado Cajueiro, da qual existem vários braços, né? Então nós podemos usar essa expressão para uma melhor informação. Nós vamos ler novamente, você dobra a atenção para conhecer os nomes, certo? Versículo 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. Perceba, e saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Esse rio que saiu do Éden se tornava em 4 braços. O nome do primeiro, presta atenção o nome do primeiro braço é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilã, onde há ouro. O primeiro braço, né, se chama Pison. Agora vamos aqui para o versículo número 12. E o outro, que no caso é o segundo, dessa terra ou seja, e o ouro dessa terra é bom, melhor falando. Versículo 12, estamos vendo. Ali há o obedélio e a pedra sardônica. Olha que coisa linda. Isso tudo está incluído no primeiro braço, tá certo? Do rio, da qual saía do Éden, tá certo? O nome chamado Pison, tá certo? Agora vamos ler o versículo de número 13, que aqui você vai agora descobrir o segundo, né? O segundo braço, né? Que aqui fala rio, né? Porque pela sua divisão, tá certo? Versículo de número 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Tá certo? Então perceba que o primeiro rio, por nome chamado Pison, tá certo? E o nome do segundo é Gion. Perceba as grandezas, né, que ladeava este primeiro braço chamado Pison, da qual nós mostramos aqui, né? O ouro dessa terra era bom, né? Ali há o bedélio e a pedra sardônica. Então tudo que rodeava aqui esse primeiro braço deste rio que saía do Éden, né, por nome chamado Pison, que é o primeiro braço, vejo que grandeza lhe ladeava, né?
E nós lemos agora o versículo de número 13, da qual vai mostrar agora o segundo braço, né? Que na narrativa, na interpretação aqui fala rio, mas é braço, né? Na verdade, né? Porque o rio ele saía do Éden, o rio é único, mas ele tinha vários braços, que no caso esses vários que eu falei, né? Usando a expressão plural, que são 4, da qual nós já lemos o primeiro, que está no versículo 11, Pisson, o segundo que está no versículo 13, chamado Gion, e agora nós vamos ver o terceiro que está no versículo 14, e o nome do terceiro rio é Idekel, olha o nome, Idekel, tá certo? Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então perceba, primeiro Pisson, segundo Gion, o terceiro Idekel e o quarto é o Eufrates, tá certo? Isto está mostrando aqui, né, o rio que saía do Éden, que se dividia aqui em 4 braços, que na narrativa e na descrição fala rios, tá certo? Vamos continuar aqui lendo o versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus agora pega e coloca o homem no jardim do Éden, tá certo? No caso, jardim, tá certo? Que foi plantado no Éden, tá certo? A linguagem é essa, né? Jardim no Éden, que foi plantado, que Deus o plantou no Éden, que era a região, ok? Então vamos lá. Versículo de número 14. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para a banda do Oriente, repetindo novamente o versículo, da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Aí o versículo 15, que foi o que lemos agora, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Olha a responsabilidade que Deus entregou para Adão, tá certo? Primeiro, lavrar e guardar. Esta era a função que Deus tinha entregado para Adão. O versículo de número 16 diz: e ordenou o Senhor Deus, agora Deus dá uma ordem, tá certo? Porque sempre Deus põe limites, sempre Deus põe normas, sempre Deus põe mandamentos, ordenâncias para que o homem siga, para que o homem obedeça. E não foi diferente com Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Primeiro ponto. Toda árvore do jardim comerás livremente. Mas a continuidade do versículo que está no versículo, que é o 17, diz: mas, aí veja, Deus primeiro disse que ele podia comer, mas dando o livre acesso a tudo que estava posto diante dos seus olhos. Mas no versículo 17, Deus agora impõe limites, só que o homem, ele é terrível. O homem, ele nunca quer obedecer os limites que Deus está lhe pondo. O homem, é do homem, isso faz parte da natureza humana. O homem, ele não quer obedecer os limites, e por não obedecer os limites, vence aí as consequências na vida do ser humano. Que, claro, é isto que nós vamos estar estudando nas próximas aulas, a respeito das consequências que vêm para a vida do homem quando ele não obedece os limites que Deus impôs sobre ele, tá certo? E nós vemos um dos limites que Deus impôs para o homem, depois que Deus criou o jardim, ou seja, plantou o jardim no Éden, e depois que tinha já formado o corpo do homem, criado o homem, formado o corpo do homem, e colocado o homem agora dentro desse jardim, Deus disse para ele: você está aí, tudo é para vocês. Primeiro Deus disse para ele qual seria a atividade dele, né? Qual seria a atividade dele? Que era lavrar e guardar. Então no versículo 16, Deus agora ordenou o homem, né? E dá também o livre acesso, que ele comesse, né, de toda árvore do jardim
livremente. Então Deus deu esse livre acesso ao homem para que ele vivesse. Porém, Deus, como eu já disse aqui no vídeo, melhor falando, os irmãos perdoem a nossa linguagem, no versículo 17, Deus agora vai impor limites. Aí está o problema. O homem não quer obedecer os limites de Deus. Se eu fosse colocar um tema para esta aula de hoje, dessa doutrina da criação, seria: o homem não aceita limites. É algo que está na natureza do homem, e com isso vem aí as consequências. Vamos ler o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, que árvores são essas? Aquelas que nós lemos no versículo anterior, que estava aonde? No centro. Isto que, se não me engano, nós lemos no versículo 9 do capítulo 2, que estava no centro, no meio do jardim. Então Deus impôs limite, dizendo: mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto foi o ponto que Deus deixou claro para Adão. No dia em que, eu vou repetir, versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é Deus falando com Adão, impondo os limites para Adão. Agora nós vamos para um ponto muito interessante, que eu quero que você dobre atenção, e é dentro desse ponto que nós vamos aqui concluir esse vídeo de hoje, para darmos continuidade na próxima aula. Mas eu quero deixar aqui, relatando ainda nesse ponto, o momento em que Deus agora forma o corpo da mulher, dá o corpo para a mulher. Eu sempre costumo dizer, e é bom sempre ressaltar, que a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica, gente. Aprenda isso. Versículo de número 18. A epígrafe diz, epígrafe, a frase de cima: como Deus criou a mulher. Perceba, isso é a epígrafe, só que a mulher já estava criada, como já deixamos claro no vídeo anterior, na criação do homem, certo? Versículo de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Opa, coisa interessante. Não é bom, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Lendo esse versículo de número 18, dá-se a entender que Eva estava sendo criada aqui, no versículo de número 18, mas não, Eva já estava criada, ser totalmente espiritual. Depois você lê Zacarias 12, ser totalmente espiritual. No versículo de número 27 do capítulo 1, ela que estava criada, ser espiritual, só ainda não tinha sido formada aí, assim como foi formado o corpo de Adão do pó. Então perceba, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele. É bem verdade que um assunto desse não é para qualquer cabeça, Algumas pessoas podem até pensar que eu estou com heresia aqui. Claro, que existe, vale salientar os irmãos, antes de entrar nesse assunto aqui, mais detalhado para vocês, vale salientar que nem tudo que está ao seu alcance de compreensão é heresia. Vale salientar isso. Às vezes é simplesmente uma visão rasa que você ainda tem da realidade bíblica, dos estudos bíblicos, da profundidade da palavra de Deus. Então, por você não conhecer, você vai pensar que é heresia. Então, não classifique algo como heresia da qual você não estudou aquele ponto ainda, da qual você não pesquisou. Não é porque você vai no blog de alguém, pega uma escrita lá, bate um prints ali e pensa que tem o conhecimento de todo assunto. Não. Antes de você medir a visão de alguém, o estudo de alguém, primeiro vai estudar aquele assunto. Não é no Globo pesquisar algo de ninguém que já está postado. Vai pesquisar o assunto aprofundadamente, melhor falando, para depois você julgar se a pessoa está falando heresia ou não. Bom, vamos lá, versículo 18 mais uma vez. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele.
Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado, olha, da terra, todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Veja que privilégio do versículo 19. Deus dá aí o privilégio para quem? Para Adão fazer o quê? Agora dá nome a todos os animais que estava criado. Quem deu o nome dos animais? Adão. Se alguém lhe perguntar, sabe me dizer quem foi que deu o nome dos animais? Adão. Adão teve esse privilégio de chamar os animais, cada um pelo seu nome. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, versículo de número 19 do capítulo 2 do livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, que são os animais, isto foi o seu nome. Então Adão foi aquele que deu nome a todos os animais. Versículo de número 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Versículo de número 21. Eu quero abrir um parênteses antes de ler aqui o versículo de número 21. Você já imaginou Adão ali naquele jardim? Isso é um pensamento nosso, tá? Entende? Isso é um pensamento nosso. Adão ali naquele jardim, dando nome, certo? A cada animal. Só que ele estava vendo ali que cada um tinha o seu par. Existia o macho, existia a fêmea. Então, por outro lado, Adão olhava para si, certo? E via que ao seu lado não tinha alguém para lhe ladear, para estar junto dele. Então, provavelmente, isso é um pensamento meu, Adão também começou a sentir esse desejo, né? E sem contar que no versículo 18, Deus já tinha dito que não era bom que o homem estivesse só. Mas vamos voltar para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Aí agora, Deus traz um sono para Adão. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e acerrou a carne em seu lugar. Então perceba, Deus agora tira, né, dá um sono, melhor falando, o primeiro ponto aqui é esse, Deus dá um sono profundo para Adão, e da sua costela agora, olha o que diz, eu vou ler novamente para a gente pegar os detalhes, que eu gosto dos detalhes, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou. Tomou, olha a expressão, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Eita, coisa maravilhosa. E agora o versículo de número 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, tirou, tomou, extraiu, tirou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aí agora aqui Deus está formando o corpo de Eva, da costela de Adão, melhor falando. Aí o versículo de número 23 diz: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu vou repetir novamente. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo de número 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Isso aqui já era um projeto de Deus para a humanidade. A partir do momento em que nós colocamos o desejo no coração de termos uma disjuntora, de termos uma companheira, um dos pontos principais que Deus deixou claro para que o homem faça e a mulher faça
Primeiro, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Sair de dentro da casa de mamãe e de papai. Tá certo? Casou, vá para sua casa. Casou, vá construir a sua família. Não vai ficar dentro de casa de mãe e de pai. Isso é um dos maiores erros que um casal possa fazer. E até porque a orientação de Deus foi essa. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma carne. Então, dobre bem a atenção. Esse era o projeto de Deus desde a fundação de todas as coisas. Versículo 25 para concretizarmos, e na próxima aula nós vamos vir com pontos específicos, pois vamos estudar a questão da doutrina da criação por completo, todos os assuntos, tá certo? Mas vamos para o versículo de número 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, porque estavam no plano genuíno de Deus. Eles estavam dentro do plano puro de Deus. Aí a partir do versículo do capítulo 3, aí é que o homem sai dos planos que Deus tinha traçado para a sua vida. Porque Deus, ele em nenhum momento, ele criou o homem para ser um ser mortal. Deus sempre criou o homem para ser um ser imortal. Tanto na sua completude, né? Certo? Na sua tricotomia, certo? Para ser um ser imortal. Só que daqui para frente a gente vamos estudar o que foi que trouxe o homem ser na carne um ser mortal, na carne, porque o espírito do homem, a alma do homem, ela é imortal. Mas nós agora passaremos pela morte, alguns sim, outros não, porque nós temos a esperança do arrebatamento da igreja, mas alguns terão que passar pela morte. Mas por que a morte veio agora a existir? Por conta da desobediência do homem, que é isso que vamos estudar daqui para frente. Mas o projeto de Deus era que o homem fosse totalmente imortal e não precisasse passar por o chamado período da morte, certo? Esse não era o projeto, a morte não estava no projeto de Deus, mas o homem, pela sua desobediência, trouxe com que ficasse o seu lado material, o seu lado humano, né? O seu corpo formado do pó da terra ser mortal, certo? Então nós vamos parar por aqui. A partir da próxima aula nós veremos o capítulo de número 3, que vamos falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem, tá bom? Então aprenda, Deus não criou o homem para ser mortal, mas pela sua desobediência levou a o que hoje vemos diante dos nossos olhos. Que Deus abençoe, que eu possa ter te ajudado aí. Lembrando que tudo que a gente grava é um ponto inicial para você se aprofundar, porque se formos passar tudo para você, você vai relaxar e não vai estudar a Bíblia. Então vá a fundo, pesquise, Deus tem muita coisa para te entregar e para te revelar. Deus abençoe. Chuva maravilhosa está caindo aqui.